Desde os tempos mais remotos, a humanidade tem se debatido com questões existenciais profundas. Quem somos? De onde viemos? E talvez a mais instigante de todas: para onde estamos indo? Em meio a essa busca incessante por respostas, um livro milenar se destaca, suas páginas repletas de mistérios e revelações que ecoam através dos séculos. A Bíblia Sagrada, para muitos, é mais do que um guia espiritual. É um mapa, um farol a iluminar os caminhos do futuro. Mas o que aconteceria se eu lhe dissesse que as palavras proferidas há mais de 2000 anos por um, em especial, estão se desdobrando diante dos seus olhos, neste exato momento? Que as profecias que ele anunciou sobre o fim dos tempos não são meras lendas distantes, mas uma realidade que pulsa em cada noticiário, em cada tremor da terra, em cada mudança social? Prepare-se, pois o que você está prestes a descobrir pode alterar sua percepção do mundo para sempre. Acompanhe comigo esta jornada. Imagine-se sentado aos pés de Jesus no Monte das Oliveiras. Seus discípulos ansiosos perguntam: "Dize-nos, quando serão essas coisas? E que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo?" A resposta de Jesus não foi um sermão abstrato, mas uma série de advertências claras, um roteiro detalhado para os últimos dias. Ele não deixou margem para dúvidas, e se olharmos com olhos atentos, veremos que esses sinais antes distantes ecos de um futuro incerto agora ressoam com uma clareza ensurdecedora em nossa realidade. Jesus começou alertando sobre a ascensão de falsos profetas e falsos cristos. Ele disse: "Acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo: 'Eu sou o Cristo', e enganarão a muitos." Não é surpreendente que em nossa era de informação e desinformação, figuras carismáticas surjam de todos os lados, prometendo salvação, prosperidade e iluminação, muitas vezes desviando multidões da verdade simples e poderosa do Evangelho. Líderes espirituais que se autodenominam Messias, movimentos que distorcem as Escrituras para seus próprios fins, proliferam em um ritmo alarmante. A busca por algo além, por uma conexão espiritual, é inata ao ser humano. Mas essa busca, quando desorientada, torna-se um terreno fértil para a manipulação. Você já parou para pensar quantos messias modernos você já viu falar em sua própria comunidade ou na mídia? Mas Jesus foi além. Ele falou de guerras e rumores de guerras. Nação, e ouvireis de guerras e rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que tudo isso aconteça, mas ainda não é o fim. Pense nos conflitos incessantes que assolam o planeta. A cada manhã, os noticiários nos bombardeiam com imagens de violência, disputas territoriais, conflitos étnicos e religiosos, pequenas escaramuças que se transformam em guerras regionais, tensões internacionais que ameaçam explodir em conflitos globais. As manchetes de hoje poderiam facilmente ter sido escritas há 2000 anos, tamanha a precisão da profecia. A paz parece um ideal distante, uma utopia inalcançável, enquanto a humanidade, em sua busca por poder e controle, semeia discórdia e destruição. E as pestes, as fomes e os terremotos em vários lugares, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. A pandemia global que nos atingiu recentemente, com sua capacidade de parar o mundo e redefinir nossas vidas, não foi um lembrete vívido da fragilidade humana diante de uma praga invisível? E as fomes, que ainda castigam milhões em regiões devastadas por conflitos e mudanças climáticas, os terremotos com sua força avassaladora, que destroem cidades e ceifam vidas, parecem se intensificar, desafiando a ciência a prever seus próximos movimentos. A natureza, de certa forma, parece gemer, ecoando as palavras proféticas de Jesus. Não é apenas uma questão de estatística, mas de uma sensação crescente de que o equilíbrio está se rompendo. Uma das profecias mais intrigantes e que se cumpre com uma clareza espantosa é a perseguição aos seguidores de Cristo. Então, vos hão de entregar para serdes atormentados e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Em pleno século XXI, em um mundo que se vangloria de tolerância e direitos humanos, a perseguição religiosa, especialmente contra cristãos, atinge níveis alarmantes.
Em diversas partes do globo, a simples confissão de fé em Jesus pode custar a liberdade, a propriedade e até a própria vida. Relatórios de organizações internacionais documentam um aumento exponencial de atos de violência, discriminação e martírio contra aqueles que seguem os ensinamentos de Jesus. O ódio irracional e implacável parece ter um alvo específico. Isso não deveria nos fazer parar e refletir sobre a seriedade das palavras de Jesus? Em meio a todas essas tribulações, o amor de muitos se esfriaria. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Vivemos em uma sociedade cada vez mais individualista, onde a empatia parece ser uma moeda rara. A indiferença ao sofrimento alheio, a busca incessante por prazeres efêmeros, a glorificação do ego em detrimento do próximo, a iniquidade, a injustiça, a corrupção, parecem se espalhar como uma praga, corroendo os alicerces da moralidade e da ética. A compaixão, a solidariedade, o amor genuíno ao próximo, virtudes tão essenciais à existência humana, parecem se desvanecer em um mar de egoísmo e superficialidade. Se você está buscando compreender mais profundamente esses sinais e como se preparar espiritualmente, convido você a se inscrever em nosso canal Liama de La Fé. Aqui, desvendamos as profecias bíblicas de forma clara e impactante, conectando a palavra de Deus aos acontecimentos do nosso tempo. Não perca a oportunidade de estar sempre à frente, com conhecimento e fé. Mas há uma profecia que, acima de todas, nos enche de esperança e nos impulsiona à ação. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Apesar de todas as adversidades, das perseguições e do esfriamento do amor, a mensagem de Jesus Cristo continua a se espalhar. Através de tecnologias que ele sequer poderia imaginar, o evangelho alcança os cantos mais remotos da terra. Rádios, televisões, internet, redes sociais, ferramentas que permitem que a palavra de Deus seja ouvida e lida por bilhões de pessoas, em praticamente todas as línguas e culturas. A globalização, muitas vezes vista como um fenômeno puramente econômico, também se torna um veículo para o cumprimento desta profecia. O testemunho está sendo dado. A semente está sendo lançada. As palavras de Jesus não são apenas um registro histórico. Elas são um alerta vibrante, um chamado à vigilância, um convite à reflexão. As profecias que ele anunciou há milênios estão se cumprindo diante dos nossos olhos, com uma precisão que desafia qualquer ceticismo. Não estamos falando de eventos isolados, mas de um padrão, uma convergência de sinais que apontam para uma única direção: a proximidade da sua vinda e o fim de uma era. A pergunta que fica é: como você está se preparando para esses tempos? Você está atento aos sinais? Está buscando a verdade em meio a tanta confusão? A Bíblia Sagrada, esse livro ancestral e atemporal, oferece as respostas, o consolo e a esperança que precisamos para navegar por esses dias. Não ignore o que seus olhos veem e seus ouvidos ouvem. As profecias de Jesus não são apenas sobre o fim, são sobre o agora, sobre a urgência de uma decisão, sobre a preparação de um encontro. O tempo é curto. A verdade está se revelando. O que você fará com ela?